E eu sempre falo que é importante constelar quando você está decidido ou decidida que não quer mais passar por aquilo. Você chegou no seu limite, eu não aguento mais. Então, eu soltar. Eu não dou mais conta. Não controlo mais. Isso aqui me dói demais. E aí eu vou para uma constelação. E, de fato, a constelação, ela contribui para essa... É o que eu chamo de linha de convergência, né? Para esse ultrapassar de algo que dói demais. Uma frase que eu gosto de falar muito, que eu repito assim, não é uma frase gostosa, mas é uma frase importante. Eu só mudo quando a dor de permanecer no mesmo lugar é maior do que a dor da mudança. Essa é uma frase chave para quem quer constelar. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Conexão de Amigas. Hoje a gente vai dar continuidade ao episódio anterior em que a gente falou sobre constelação familiar. Então a gente está aqui mais uma vez com a nossa convidada, que é a Natália Giannone. Muito obrigada mais uma vez, Natália, por ter aceitado estar aqui com a gente, por estar se dispondo mais uma vez a participar desse bate-papo com a gente. Hoje, esse episódio está especial e ele está um pouco diferente, porque a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, né? A gente abriu ao longo da semana uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, e para as pessoas que assistiram o episódio anterior, deixarem as dúvidas que ficaram, e a gente vai responder a essas perguntas hoje. Mas se você que está nos assistindo aí pelo YouTube também tiver dúvidas e ficar com alguma questão aí que queira depois maior esclarecimento, é só deixar aí nos comentários. Também não posso deixar de pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube já deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Juliana, mais uma vez estamos aqui nessa. Olá, Natália. Tá bom? Boa noite, Vamos para mais esse episódio. Natália, no primeiro episódio que a gente falou sobre constelação familiar, a gente falou bastante sobre a figura materna, né? Nós falamos sobre as leis da constelação, que são as leis do amor, como você falou. E hoje a gente queria começar esse episódio falando um pouco da figura do pai. Né? Qual a importância do pai dentro da constelação familiar? O que ele representa? O que pode gerar na vida de uma pessoa quando ela está em desequilíbrio ou com alguma desordem com a figura paterna? Bom, olá, primeiramente, muito obrigada pelo convite, meninas, novamente, né, estamos aqui. Bom, eu vou falar aqui, né, no primeiro episódio a gente falou bastante mesmo da relação com a mãe, até comentei no episódio que, primeiramente, a gente tende a reconhecer alguns aspectos conectados com a mãe, para depois a gente ir para o pai, né? A gente refletir sobre o pai, a gente trazer para a consciência a relação com o pai, o que o pai representa, né? Teoricamente, na constelação familiar, vou trazer aqui de uma forma do que o Bert já escreveu a respeito, né? E quando a gente enxerga isso na prática, então é sempre uma associação daquilo que a gente lê e daquilo que a gente vive, né? Claro. A relação com a mãe traz a questão do acolhimento, do afeto. A relação com o pai é a relação com o mundo, é a relação com o externo, é a relação com as leis, com as regras, com o lado prático da vida, com o lado mais racional, né? Muitas vezes pode parecer um lado mais frio. Só que tem um ponto aqui que eu quero falar, né? Que eu não sei se eu falei lá no primeiro, mas essa questão, né, do porquê que a gente olha primeiro para a relação com a mãe e depois para a relação com o pai. Porque é a mãe que te entrega para o pai. É a mãe que entrega o filho ao pai, para que o pai leve esse filho ao mundo. Então, é a mãe que dá essa permissão de conexão do bebê, né, com o pai. Isso muitas vezes leva um tempo para acontecer, vai acontecendo em doses homeopáticas quando somos bebês, né? E à medida que a gente vai crescendo, isso vai sendo mais evidenciado, isso vai ficando mais necessário, mais forte, né? Até um movimento natural da vida.
A mãe sempre representa a vida e o pai representa o mundo, ok? A relação com o mundo. Por que a gente traz esse olhar, né? Quanto é importante ali olhar para o processo do nascimento, né? Da gestação, do nascimento. O pai, né? O masculino, vamos falar aqui da energia, né? Do masculino e do feminino, porque isso também traz muito, muito entendimento para a gente. O masculino, ele entrega um presente para o feminino. Ele entrega uma sementinha para o feminino, para que o feminino possa germinar, né? Gestar e, de fato, elaborar ali, né? Gerar uma vida dentro de si. Então, todo o processo da gestação na relação com a mãe traz esse acolhimento, essa construção, essa criatividade, né? Que é o criar mesmo, a criatividade parte da capacidade de cocriação, de criar, né? Um milagre. E quando esse bebê nasce, né? É até algo que eu fui aprendendo muito na prática, atendendo famílias, na postura de doula ali, e nem tanto de consteladora e nem de psicóloga, mas como doula, observando os partos, observando os nascimentos, aquela entrega, né? Aquela mulher que pariu aquele bebê e que entrega para o pai, para então ela se limpar, se alimentar, descansar, né? Então a mãe alimenta, traz o bebê para o colo, para o seio materno e entrega para o pai quando esse bebê está alimentado, está nutrido, né? Esse movimento ele vai acontecendo na vida sempre, né? Em conjunto, em parceria. Então é uma parceria de dois corpos, de duas energias, do masculino e do feminino, ali, né? Na construção desse bebê, desse ser humano. Então o bebê ele é amamentado, nutrido e ele vai para o pai. Né? E aí, quando esse bebê está fortalecido com o alimento materno, esse bebê pode ficar mais tempo sem mamar, pode sair para um passeio com o pai, e assim as coisas vão acontecendo. Uma das coisas que a gente fala muito na constelação é o pai leva a criança para a escola, a importância do pai levar a criança para a escola. A mãe pode buscar, mas quando o pai faz o movimento de deixar na escola, de deixar no ambiente externo, de deixar com os cuidados de uma outra pessoa, de um grupo. Isso muda essencialmente toda a experiência dessa criança com esse meio externo. Por quê? Nossa, aqui em casa é o contrário. Mãe, tem algum problema? Então, a gente pode falar disso também. Na relação com a mãe, a criança ela pode mais facilmente ter a sensação de abandono, pela questão do acolhimento ser muito forte, da mãe ser aquela superproteção, e o pai é mais prático, né? Eu passei, né? Estou passando ainda um pouco por esse processo aqui em casa, e quando eu vou deixar na escola, gente, é um sofrimento, minha filha não quer ficar. E no passado, né? Ano passado, enfim, chorava. Quando o pai foi levar, ele voltou para casa e falou assim: nossa, mas não sei qual que é o drama, porque cheguei lá, ela colocou a mochila nas costas e entrou. Não é? Porque o movimento do ir para o mundo na proteção do pai, na responsabilidade do pai, é muito diferente, é muito mais leve. É muito mais leve. Porque a criança já foi entregue para o pai, ela já teve essa conexão ali. A mãe disse: eu confio em você, o filho também é seu, né? É nosso, também é seu, também tem o seu 50% do masculino aqui. E esse masculino nessa responsabilidade de segurança, porque o pai também representa a segurança, a protetividade, a proteção, né, ali, e a questão da atividade, né, do movimento para fora, a criança entendeu, bom, se a minha mãe, que me super protege, me entregou para o meu pai, e o meu pai está me levando para esse lugar, né, é porque com ele eu posso me sentir seguro ou segura, né, e vou então para o mundo, já esse fio, ele se torna mais fluido, ok?
Agora eu vou responder a pergunta da Ju. Por que que na sua casa talvez seja o inverso? Todos nós somos seres completos, somos seres íntegros, ok? Nós viemos de um pai e de uma mãe. Nós temos em nós o masculino e o feminino. Só que no decorrer da vida, diversas coisas podem se alterar esse equilíbrio da energia, né, dessas duas energias. Eu posso ter passado por alguns desafios com o masculino e fiquei muito no feminino, fiquei com o feminino evidenciado, ou eu posso ter passado alguns desafios também do lado feminino e ter fugido para o masculino, né? Ou eu tive que enfrentar situações mesmo de sobrevivência, tive que trabalhar cedo, não tive muito suporte em casa, tive que enfrentar, Então, assim, tudo vai depender da sua experiência de vida. E aí, nós que deveríamos ser um ser em equilíbrio, 50%, 50%, ficamos ali com 80% do masculino e o restante, né, os 40%, 20% do feminino. O que acontece? Eu vou constituir a minha família muito com essa energia do masculino, porque foi o que eu mais trabalhei na minha vida, foi o que eu mais trouxe à tona para solucionar os conflitos da minha família e os conflitos da minha vida. Então, também pode acontecer de um pai ter muito evidenciado a energia do feminino, ser aquele pai que protege, que acolhe. Eu já recebi, né, pacientes, famílias que queriam ter o parto humanizado, que queriam ter o parto normal, e que o marido, né, o pai ali da criança, né, do bebê, que buscou o parto humanizado. E eu chego até a falar, gente, esse pai que vai parir essa criança, e não essa mulher. E aí ter a tendência de uma mulher mais racional, uma mulher que pergunta tudo, que tem desconfianças se o parto realmente vai dar certo. Mas como que vai passar uma criança, uma cabecinha aqui no meu canal vaginal? Então ficam muitas reflexões ali do racional do masculino evidenciado nessa mulher e esse homem com feminino mais evidente. Ok? Esses opostos também podem acontecer quando você percebe uma praticidade muito grande na mulher e uma emotividade muito grande nesse homem, ok? Então, normalmente, quando temos um mais evidenciado que o outro, os opostos se atraem, né? Então, você vai atrair um homem que tem esse lado feminino, muitas vezes, mais explorado. Só que isso não é tudo na vida. Em alguns aspectos. Pode ser que você seja mais feminina num determinado assunto e mais masculina em outro. E o seu marido a mesma coisa. Invertido. E aí, na função materna no e meu paterna, caso, vocês desempenham isso de uma forma também diferente. Então, não, mas eu perguntei porque no meu caso, logisticamente, é mais viável eu levar na escola e ele buscar. Foi por isso que eu comentei, entendeu? E seria melhor alterar essa questão, por conta de logística, de horário, porque a senhora Luiz está trabalhando, essas coisas, entendeu? E aí, assim, e aí, aproveitando, como foi o processo para vocês, né? Olhar para isso, assim, foi um processo fácil? Foi, porque é muito comum a mãe falar, deixei meu filho lá e eu chorei mais do que ele, né? Então, isso também traz aí essa informação, né? Então, vale entendi. observar um bom aprendizado a dinâmica de cada família. Eu ia isso é legal sobre isso, assim. Rapidinho, Flavinha. Sim. Isso é legal porque a gente pode até ajudar as outras mães, até no grupo da escola, que estão com essa dificuldade, né? Tem umas que têm trazido bastante essa questão. Caramba, meu filho fica chorando muito. É uma boa... a gente olhar por esse lado é interessante, né, Natália? E sim, aproveitando porque a maioria, quando a gente olha para a grande maioria, né? Lógico que a gente sempre tem que olhar no caso a caso, mas para a grande maioria, a mãe vai ter essa maior dificuldade e a criança vai ficar chorando. Então, experimenta, né? A gente fala, experimenta o pai levar. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode, então, experimentar novas coisas na vida, né? De um jeito diferente e que pode vir a funcionar com mais E facilidade. aí, consequentemente, a criança acaba sentindo que a mãe, né? E aí a criança acaba chorando. E aí, aproveitando esse gancho, você falou que a questão do pai é uma questão mais racional, né? A pessoa que tem dificuldade na área profissional pode ter ligação com a questão do pai?
Totalmente. Quando chega um paciente na clínica, né, com uma questão profissional, dúvida, né, se sai do emprego, se troca de emprego, ou não consegue deslanchar na vida profissional, fica o tempo todo dependente dos pais, tem muitos casos, né, pessoas com mais, às vezes, de 30, 40 anos, ainda que moram na casa dos pais, ou que moram fora, mas que dependem financeiramente dos pais, ou da mãe ou do pai, tem muito essa questão da relação com na dificuldade da relação com o pai, né? O profissional, o trabalho em si, o desempenhar uma função, o movimento do ir para o mundo, está totalmente relacionado com algo ali nesse fio condutor do amor que vem do pai. Eu ia fazer um comentário, Ju e Natália, né? Ainda um pouco sobre o que a gente estava falando antes, que assim, eu acho que a gente tenta, né, fazer ou entender ou ter a psicologia, a constelação familiar, essas teorias, enfim, tentam trazer o caminho, né? Mas a gente sabe que na prática as coisas se entrelaçam, nem sempre dá para fazer, às vezes tem uma logística que é diferente. E aí eu sempre costumo dizer assim, né, que pode até existir o ideal, como a gente gostaria que fosse, né? Tem o ideal, o que a gente sabe que poderia ser menos danoso, mas que quando isso não dá para ser feito, eu acho que a gente tem que ter um olhar de acolhimento, porque nem sempre dá, nem sempre é possível, né? E às vezes eu percebo assim que muitas pessoas acabam ficando com um sentimento de culpa, né? De mas eu não consegui fazer desse jeito, mas eu acho que a gente tem que também entender assim, o que é possível, né? O que é possível ser feito? Juliana falou de logística, né? E aí eu compartilhar isso aqui com vocês, né? Eu me lembrei que quando eu era criança, sempre, a vida toda, quem me levou na escola foi minha mãe. E eu chorava copiosamente até a 4ª série. Então, na 4ª série, a gente já tem ali uns 9 para 10 anos. Caramba! Né? Eu chorava assim, muito, mas assim, meu pai vivia viajando. Ele trabalhava viajando muito durante a minha infância. Né? Então, assim, não era possível. Não tinha, dentro da dinâmica familiar que existia, eu entendo que não era possível, né? Tinha que ser ela, e às vezes nem era ela, às vezes era a condução escolar, porque também tem muito isso, né? Entrega na condução, e, nossa, eu ia chorando até a porta da escola, fazia escândalo, eu dei bastante trabalho dentro desse sentido, né? E aí depois a gente vai crescendo, vai estudar psicologia, vai tentando se reorganizar, se resolver, né? Nesse sentido. Você até falou uma coisa, Natália, que eu achei muito interessante, até anotei aqui para a gente resgatar, a mãe leva ao pai. Né? Eu acho que isso até é um pouco da psicanálise, você tem uma linha mais da psicanálise do que eu. Mas e quando a mãe não leva? Né? Quando a mãe não entrega, quando a mãe não quer dar ao pai, quando ela quer ficar para ela, quando ela retém, ou porque não tem o pai, né? Porque o pai abandonou, sumiu, enfim, se excluiu, ou quando a mãe, ela mesma exclui o pai dessa relação, que também existe. Vou falar um pouquinho disso, vamos lá. Eu quero só voltar um pouquinho só nessa questão do que é o ideal, que é assim, eu vou responder essa questão do pai. O ideal, na verdade, é a gente ter esse equilíbrio, essas duas energias, do masculino e do feminino, e nós conseguirmos fazer o movimento independente de qual seja. A mãe, sim, levar para a escola, trazendo a força que ela tem do pai dela, desse masculino integrado, quando necessário, e o pai também acolher as emoções, trazendo a força da mãe, do feminino integrado. Entendem? Então, como somos seres íntegros e completos, o ideal é que a gente consiga liderar diferentes situações, tanto do masculino quanto do feminino, quando a gente entende e integra essas duas energias em nós, ok? É importante falar isso, né? Onde a gente evidencia um e outro, onde a gente faz esses testes que eu falei, experimenta que o pai leve, experimente que a mãe faça tal movimento, é quando a gente enxerga uma problemática, quando a gente vê que algo não está funcionando, que essa mãe não está dando conta e que talvez leve anos de terapia ou constelações, enfim, para ela se resolver, e essa criança tem a urgência desse movimento,
experimente que o pai leve, ou experimente uma outra forma, ou um avô, ou um tio, e por aí vai, né? Porque traz essa energia do masculino. Vamos falar dessa questão de quando a mãe não entrega o filho para o pai. Gente, isso foi tão forte na minha vida, que o dia que eu entendi isso, mudou assim drasticamente toda a minha relação com o meu profissional, com o dinheiro, com planilhas, com a matemática, acho que com tudo do lado racional. E também do emocional, porque eu era muito dramática na adolescência, muito intensa, chorava demais por tudo, tive enxaqueca na adolescência. E quando eu entendi que a questão era porque a minha mãe não me entregava para o meu pai, isso mudou radicalmente. Então, assim, uma pergunta que fala muito da minha própria vida, essa pergunta. Vamos lá, eu vou explicar. Nada Eu acontece quis falar por disso acaso. porque é muito Né? comum. Isso é muito comum. Muito. Acontece comum. muito. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Né? Pode falar, E tem Natália. uma questão aqui que é o seguinte: essa entrega, ela não necessariamente precisa ser feita de uma forma concreta. Lembrando que quando a gente trabalha na constelação familiar as nossas questões, a gente eleva a nossa consciência, a gente transcende do corpo para a alma. E a alma, ela é livre, ela pode chegar onde a gente quiser, mesmo que esse ser humano tenha sido abandonado por pai e mãe, tenha crescido num orfanato, tenha crescido numa outra família, mesmo que esse pai ou essa mãe tenham falecido no parto, na gestação, em qualquer etapa, né? Ainda assim é possível todos esses movimentos, porque a alma é livre. A partir do momento que eu tomo consciência, né, eu posso mudar o que eu quiser na minha vida. Só que o processo até a gente chegar lá é que muitas vezes é doloroso, né? Que muitas vezes exige estudos, autoconhecimento, terapia, enfim. Então, eu vou explicar isso de uma forma mais prática, tá? Dar exemplos aqui. Por que não trazer da minha própria vida? Vamos lá. Se você não se incomodar, né? Vou compartilhar porque é algo que traz tanto ganho, tanto para mim, quando eu repito, porque eu reforço isso tudo como aprendizado no meu processo, como com muitas pessoas que se identificam, né? Que viveram histórias muito parecidas. A minha mãe, ela tinha muito medo de me entregar para o meu pai, porque ela carrega consigo uma carência muito grande, uma falta de afeto muito grande da própria infância, tá? A minha mãe perdeu o pai dela, né? O pai faleceu, no caso do meu avô, quando ela tinha em torno de 6, 7 aninhos de idade, num acidente de carro. Foi algo totalmente assim, né? Fora de controle, enfim, inusitado. A minha avó tinha apenas 25 anos. Já tinha, acho que 5 filhos nascidos, um na barriga, então foram. E quando o meu avô faleceu, ela teve que lidar com toda essa carga, cuidar dos irmãos e ajudar a minha avó com os afazeres da casa. Com isso, né, me recordo algumas vezes em que estávamos conversando e ela mencionou. Eu perguntei, né, um dia, quem te dava colo? Você recebia carinho quando era criança? E ela se emocionou dizendo que a única pessoa que lhe dava colo e que onde ela realmente se sentia segura, protegida, era no colo do meu avô. Uma vez que ele não estava mais ali, né, ela teve que desempenhar esse masculino na família. Então, isso foi endurecendo muito, né? Imagino que ela tinha 6 anos de idade, era uma criança ainda. Com isso, quando ela descobriu a gravidez, ela tinha, ela enxergou na gestação e num bebê vindo a oportunidade de ter um contato físico, de ter um carinho com outro ser humano que nunca mais tinha acontecido desde a sua infância. E ela teve muito medo de contar para o meu pai que estava grávida. Eles apenas namoravam
E eu vim num dos conflitos de idas e vindas do namoro. E com isso, quando ela descobriu a gestação, já não estavam mais juntos, e ela tinha muito medo de contar, de ser julgada e tudo mais, mas principalmente de ele querer me tomar dela. Quando eu nascesse, ele me levasse embora, e ela perdesse essa oportunidade de afeto, né? E isso eu fui entendendo com muitos anos de terapia, com sessões de rebirthing, né, muitas técnicas aí com a própria constelação familiar. E num determinado momento em que eu fui constelar a estabilidade da minha profissão, porque eu sempre tive muito sucesso no meu profissional, nos estudos, mas eu não ganhava dinheiro com esse sucesso. Era algo que as pessoas viam que eu fazia por amorosidade, por entrega, voluntariado muitas vezes, mas não tinha essa segurança, isso não me sustentava. Por quê? O sucesso vem da mãe, mas o sustento, a estabilidade, a base, a segurança vem do pai. O ganhar dinheiro, a concretização do dinheiro é do pai. Mas o sucesso, o vislumbre, é da mãe. Entendem? E aí, fui me despertar para isso. No movimento ali de uma constelação, onde a minha mãe não soltava da minha mão em nenhum momento. Nossa, que forte! E o meu pai, ele disponível, sem entender. Ele também não tinha como invadir o movimento, invadir o espaço. Então, é até algo muito importante de a gente olhar, até para essa questão do feminismo, dos movimentos aí, né, que se fala tanto da ajuda do pai, né, que pai não ajuda, pai participa, que o pai ele tem que cumprir todos os papéis igual a mãe, né, que o pai ele só não dá a luz e não amamenta, mas de resto ele pode fazer tudo. Mas aí sempre vem uma reflexão que eu trago para o processo terapêutico, que é o seguinte: será que essa mãe, ela permite o acesso desse pai ao filho? Porque eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando a minha filha nasceu, lógico, quando a gente não tem consciência, a gente repete a história, gente. A gente repete o padrão, não tem jeito, a gente repete. Por mais que eu seja psicóloga, por mais que eu seja consteladora familiar. Quando a minha filha nasceu, eu tinha exatamente os mesmos movimentos que minha mãe, só que eu não sabia o porquê. Eu não tinha medo que meu marido levasse minha filha, mas eu repetia porque foi o que eu recebia, o meu inconsciente, as minhas células, era como se, né, como eu sabia fazer. Exatamente. E eu me recordo de uma cena onde eu me queixava muito que não conseguia tomar um banho. Minha filha tinha 2 para 3 meses de vida. E o meu marido chegou em casa decidido que ele ia trocar a fralda, que ele ia cuidar, que ele ia ficar naquele períodozinho da noite para eu tomar banho, para eu dormir. E ele chegou e falou, pegou o bebê e falou: vai tomar banho, vai dormir, vai fazer o que você quiser. Você precisa ir cortar o cabelo, precisa ir na academia, vai fazer o que você quiser. E eu entrei no banho como se tivesse faltando uma parte de mim. Por quê? Eu estava habituada a colocar o bebê ali no bebê conforto, olhando para o bebê, muitas vezes tomar banho com a minha filha grudada, então eu pegava ela num braço e me ensaboava com o outro braço. A gente vira um polvo quando vira mãe, né? A Ju, acho que sabe melhor disso, né, Ju? Nossa, mas assim, E eu aí, sempre fui um pouco diferente, sabe? mas a gente vira um polvo no sentido de fazer mil coisas com o bebê, né? Com Quando certeza. precisa. Então a gente vai tomar banho, deixa ele no carrinho, fica a olhando. Gente dá um jeito. Dá um jeito, e aí, com o que eu certeza. percebi? Eu tomei o banho muito rápido e o tempo todo com a água do chuveiro caindo, eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar. Eu ouvia como se a filha estivesse esgoelando. E eu desligava o chuveiro e não ouvia mais nada. Aí eu ligava de volta. Aí eu, gente, eu tô ficando Nossa, neurótica, Natália, eu passei por problema. isso. Exatamente. Você vai tomar banho, parece que o bebê tá chorando, o bebê não tá chorando. Eu passei por isso, exatamente igual. Não, claro que não deixei que o Luiz aconteceu isso, mas essa questão de entrar no banho e achar que o bebê tá chorando e o bebê tá dormindo. E aí, o que aconteceu, né? A cena X aqui, né, que eu vou falar agora.
Eu saí ali do banho e fui na frestinha da porta para ver se estava tudo em ordem, para ver se estava tudo bem, se o pai não estava matando o bebê, assim, minha neurose era um pouco assim, não que não era consciente, era totalmente instintivo, era uma coisa assim muito. E aí eu vi ele trocando a fralda e ela começou a se queixar um pouquinho e tal. E, gente, eu não conseguia tirar o olho da fresta da porta para ver se ele estava fazendo direito. E aí, quando eu vi que ele colocou o body do avesso, eu não me aguentei, fui correndo no quarto. Falei, mas tá ao contrário esse negócio. E aí eu fui percebendo que eu não permitia o acesso da minha filha ao pai. Eu não permitia. Porque o que é permitir? É quando a gente, de fato, aceita todas as condições desse pai. Se esse pai vai colocar um body do avesso, se ele vai colocar uma roupinha inadequada, se ele não vai colocar meia e etc., deixe o pai fazer do jeito dele. Você também já deve ter feito alguma coisa errada, então tudo bem. Esse é o pai que essa criança escolheu para o mundo, para vir ao mundo. Então, deixa o pai fazer do jeito que ele souber fazer. Se o pai brigou com a criança e você não está de acordo, deixa o pai brigar com a criança. Depois que o processo finalizar, lógico, a gente, se for uma questão de agressão e tal, né, vamos interferir porque é algo instintivo do ser humano. Mas perceba os limites das coisas, deixe que o pai faça do jeito dele integralmente. E depois, juntos, na relação de casal e de parceiros, vocês irão conversar sobre isso e juntos encontrar uma melhor didática, uma melhor maneira de instruir essa criança. Mas nunca desautorize o pai na frente do filho. E quando a mãe desautoriza o pai, ela está trazendo o filho de volta e dizendo inconscientemente: ele não é o pai certo para você, eu não permito. Entendem? Nossa, eu tô chocada. Porque a gente não fala não, a gente não fala não entrega, a gente acha que é o físico não entregar, mas nesses comportamentos pequenos, eu me vi muitas vezes fazendo isso, né? Coisas pequenas, tipo, ele não pode comer tal horário, ou ele não pode brincar disso, exatamente isso que você falou. E aí eu vou dizer que assim, eu fui me experimentando nessa entrega de uma forma tão entregue da minha parte que chegava no nível assim. Eu me lembro um dia que eu acordei 1h30 da tarde, eu estava extremamente cansada, já não dormia há quase um ano, né, por perto, enfim, de dormir direto, né, sempre aquela picadinha de 2 horas, dormia 1 hora, não aguentava mais. E aí o meu marido viu o meu cansaço e ele simplesmente acordou 8 da manhã e levou a minha filha para o zoológico em São Paulo. A gente mora no interior da capital, né? A 1h30, 2 horinhas aproximadamente da capital. E ele pegou a nossa filha e levou para o zoológico sem pedir a minha permissão. Simplesmente pegou e levou, porque um dia antes eu tinha tido um chilique e eu falei, eu quero dormir, eu quero que você só seja pai, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ser pai e mãe o dia inteiro, eu tô cansada. E aí ele só falou assim, tá bom, eu vou cumprir o meu papel do meu jeito, tudo bem? E eu, tudo bem, do jeito que você quiser. Eu falei para ele, só tira essa criança daqui que eu quero dormir amanhã. Isso era só um domingo, ele foi ousado, sábado pra domingo. E ele pegou a estrada e foi. Quando eu acordei 1h30 da tarde, gente, eu apaguei de um jeito. Acordei 1h30 da tarde. Peguei no celular, fui pro quarto, minha filha não tava lá. E eu, meu Deus, sequestraram minha filha. Não, esperei, meu marido também não tá aqui. Sequestraram os dois. E aí eu peguei no telefone e fui ligar e não me atendia. E aí eu abri o Instagram e tinha uma foto dos dois com a girafa. Aí eu, girafa? Onde tem girafa nessa cidade? E aí eu fui passando as fotos e caiu minha ficha que eles estavam no zoológico em São Paulo. E aí ele só me mandou um áudio, né? Fica tranquila, a gente tá aqui, tá tudo bem. Ela tá se divertindo e pode descansar. Hoje o dia é seu, com você, na sua própria companhia. Tá bom, nossa, deu assim E depois passou pela minha cabeça, gente, ele pegou a estrada. Será que ela não chorou no caminho? Como que ele fez? Meu Deus, não tô lá. E ela ainda mamava no peito naquela época, mas já se alimentava com outras coisas. E aí eu comecei com algumas mensagens. Ela já almoçou? O que ela comeu? Me manda a lista. Se ela comeu cenoura, se ela comeu brócolis, se ela comeu arroz, feijão, o que ela comeu? Perguntando. E aí ele só mandou assim,
Por enquanto, ela só quis sorvete e mandou a foto. E já era, tipo, 3, 4 da tarde, alguma coisa assim. Ok, sorvete. Pelo menos não está em jejum. Pensei comigo, minha filha irá Ai. sobreviver, ela vai chegar viva em casa. E eu fiquei no mantra, né? Entrega pro pai, deixa o pai fazer do jeito dele. Se morrer, também tá na responsabilidade dele. E fiquei assim, naquela entrega, sabe, mental. De que a minha parte eu já tinha feito tanto que chegou a hora dele fazer a parte dele do jeito dele. Se fosse sorvete o dia inteiro, ia ser sorvete o dia inteiro. Natália, você agora ressaltando essa frase entrega para o pai, me deu uma arrepiada aqui, até perguntar se a Flávia prestou atenção nessa palavra. Eu recebi ela de uma forma muito forte, né? Eu não sei sua religião, né? Eu não gosto de tocar nesse assunto, porque eu acho que tudo tem que ser respeitado, mas para mim ficou muito forte, no sentido de muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida porque a gente segura. E a partir do momento que a gente entrega a Deus, né, as coisas andam na nossa vida. Eu acho que tem, não sei, né, se teria esse sentido, né, mas você falando isso para mim ficou muito forte nessa questão bíblica, né, de entregue a pai, Deus, que né? ficou forte para mim, Flávia, não sei para Uhum. você. Eu acho que essa palavra entrega ela é muito forte para tudo, né? É. E quando a gente Exatamente. traz essa ideia de pai, né, entregar ao pai, eu acho que isso tem muito significado, especialmente na nossa cultura, né, que vê Deus dessa forma. Então, assim, eu entendi Sim. o que eu quis dizer. O Bert Hellinger, ele já foi padre, né? Ele já atuou ali na Igreja Católica, enfim. Mas quando a gente fala dessa entrega para o pai, né? É porque o pai, ele vai levar para o mundo. E o mundo é algo maior, é algo que vai além do ninho, ok? Então, é muito nesse sentido, né? Quando a gente fala de fé, também. Mas a fé, ela vem da mãe. A crença, o acreditar, a fé, a confiança vem da mãe. Porque é quando a mãe confia, né? Que É o filho tem verdade. acesso ao pai. Então, exige essa confiança, essa relação de fé mesmo, né? De que tudo vai dar Entendi. certo. O pai, ele não tem um instinto que nem a gente Uhum, tem da é sobrevivência, verdade. mas ele tem o jeito dele. Então entrega com uma fé mesmo, com, né, esse sentir. E aí, trazendo, né, o fechamento um pouco dessa história, o que que eu vi ali, né, que a minha mãe tinha essa dificuldade de me entregar para o meu pai, mas no movimento da constelação, eu pedi permissão para minha mãe para acessar o meu pai, né? Eu disse, eu te amo, né? Só que você não é suficiente para mim como um todo. Você é suficiente para uma parte de mim, né? O outro lado também precisa ser encontrado, né? E aí, trazendo essa questão que eu falei, não da entrega fisicamente, porque eu dei aqui exemplos práticos de como fazer essa entrega, eu vou dar um outro exemplo prático quando eu não conheço o pai, que foi o meu caso. Eu conheci o meu pai, eu já tinha 9 anos de idade. O que que eu recomendo, né, que algumas mães façam desse movimento de entrega quando não se tem a presença do pai ou quando o pai não se vê capaz, né, de se aproximar desse filho. Digo, né, sempre para a mãe contar histórias desse pai, que ela souber sobre esse pai de uma forma real, não de uma forma negativa e nem extremamente positiva, mas contar de fato a história. Eu e o seu pai nos conhecemos num determinado momento, em tal situação. Você tem um pai, você vem de uma mãe e de um pai, você é um ser completo, como todos somos, como eu também nasci de uma mãe e de um pai. É muito comum essa história se repetir quando eu também não tive acesso ao meu pai. E aí eu tenho uma tendência a não permitir o acesso do meu filho ao pai. Tenho uma tendência, né, de afastar o pai desse filho, a tendência de repetir o padrão. Só quando eu tomo consciência,
eu faço diferente, né? Ou muitas vezes, quando aquilo fez uma falta, uma dor muito profunda, eu tenho a tendência também de querer trazer o extremo oposto. Muitas vezes até ficar num relacionamento infeliz para que a criança tenha contato com o pai, né? Isso também pode acontecer. E aí, quando eu falo que a gente eleva a consciência, a gente transcende quando a gente trabalha na constelação familiar, é exatamente esse sentir, trazer a presença do pai, por mais que fisicamente isso jamais será possível, ou porque o pai faleceu, ou porque muitas vezes a mãe nem sabe quem é o pai, isso também pode acontecer, né? A mãe não saber quem é esse pai, ou o pai, né, perderam contato, o pai nunca procurou. Essa criança, quando ela se tornar adulta, ela vai compreender as limitações do ser humano. Por que esse pai não esteve presente, né? O meu pai, vou dar o meu exemplo aqui, o meu pai tinha aproximadamente 21, 22 anos quando a minha mãe engravidou. A minha mãe tinha 29 para 30 anos. A minha mãe é 8 anos mais velha que meu pai, aproximadamente. E ele se via como um menino. Ele não se via responsável, ele não se via... ele não tinha um bom emprego, ele achava que ele não ia dar conta, ele achava que ele ia ser um péssimo pai. Então, nesse julgamento, ele se afastou, né? Nesse auto-julgamento, né? Nessas questões de capacidade, de não se sentir capaz. E aí, a minha mãe, já por ser mais velha, minha mãe tinha um bom emprego, enfim, arcou, né, ali. Mas eu tive outras representações de masculino na minha vida, né? Tios, padrinho, eventualmente minha mãe namorava, então o namorado representava um pouco esse lado. Mas é importante lembrar que na constelação nunca nenhuma figura masculina vai substituir o pai. Nem uma figura masculina substituir o pai, nem uma figura feminina substituir a mãe. Mesmo que seja uma madrasta, mesmo que a mãe tenha falecido e a criança tenha sido adotada, em nenhum dos momentos. Inclusive, eu acho que é importante a gente falar aqui dessa questão de adoção. O Bert Hellinger não usa essa palavra, adoção, tá? Nos livros dele. Ele usa um outro jeito de falar. Ele fala muito de cuidadores, né? De tutores, enfim. Porque quando a criança ela vai para uma outra família, essa família que recebe essa criança, ela precisa ter em mente que ela recebe um presente desses pais de sangue, desses pais reais. Quando essa família exclui ou tenta excluir os pais genéticos, né, os pais da natureza dessa criança, eles estão cortando as raízes dessa criança. E tem, evidentemente, aí, cresce um adulto muito apático. Eu já atendi alguns casos que o adulto foi descobrir que era adotado, né, enfim, com 20 e tantos anos, ou com 30 anos, depois que os pais fraternos ali, né, cuidadores, faleceram. E assim, você vê a pessoa, ela não tem muita cor, ela é apática, sabe? Não tem expressão, não se encanta pela vida, tem muita dificuldade de se afirmar, tanto no profissional quanto de ganhar dinheiro. Acaba sendo uma pessoa com muitos entraves na vida, com muitas dificuldades, porque a presença dos seus pais de sangue foram negadas, né? E isso pode acontecer tanto quando a criança fica só com a mãe e o pai é excluído, quanto o inverso, se fica só com o pai e a mãe também é excluída, né? Então é muito importante a gente trazer isso assim para a consciência, né? Conhecer mesmo toda essa parte teórica e entender onde ela se encaixa na minha história de vida. Entendi. Sim, e Muito eu acho legal. assim, né? Isso que você falou, que a figura feminina, ninguém, né, pode substituir a figura feminina e nada pode substituir a figura masculina, e eu acho que um não pode substituir o outro, né? É aquilo que você falou, é 50%. Exatamente. 50%, um pouco de cada. Gente, eu acho que, assim, esse assunto de pai, de mãe, ele é muito, muito extenso, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Família é sempre muita coisa, né? Tem também os irmãos, né? Eu acho que numa família com vários irmãos a gente vê como isso pode se revelar de formas diferentes, dependendo
da configuração ou da relação que que os pais tiveram com cada um dos filhos, enfim, esse é um tema enorme, né? A gente está batendo um papo aqui, trocando um pouco da nossa história, da nossa experiência pessoal, mas eu acho que a gente pode passar para as perguntas, né? Que surgiram para a gente Isso. no Instagram. A gente tem aqui algumas perguntas. Vamos lá? Podemos, Natália? Sim, podemos. Vamos lá. Ó, a gente recebeu várias perguntas, selecionamos algumas, né? E a primeira foi: fazer uma sessão de constelação familiar é indicado para adultos ou seria interessante para adolescentes também? Se sim, a partir de que idade? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Até das pessoas que entram em contato, enfim. É recomendável que seja feita a constelação para adultos responsáveis pela própria vida, ok? Quando eu tenho um adolescente, vale avaliar o quanto esse adolescente tem de maturidade, do senso do adulto. Isso é muito relativo. Eu já atendi pacientes com 14, 15 anos que têm um senso de adulto muito forte e que, sim, constelam e é incrível, assim, os passos que vão dando na vida. Normalmente, uma constelação com adolescentes, ela tem um toque mais suave, um toque mais leve. O campo, ele se reverbera, ele se mostra de uma forma muito prática, muito leve, muito fluida, ok? Não tem tantos bloqueios. Um adolescente, normalmente, ele está mais aberto à transformação. Ele está ali mudando, se transformando, então o campo, ele se mostra também com muito mais facilidade. É nítido, assim, a leveza que a gente sente quando constela um adolescente, mas desde que esse adolescente tenha essa responsabilidade de fato por aquilo que está ali acontecendo. Do contrário, recomenda-se que os pais tragam o tema e se constele o tema. Ok? Com crianças, a mesma coisa. Eu constelei uma questão da minha filha quando ela tinha 2 anos e meio de idade, ela era bem pequenininha. Era uma questão de intestino preso, uma questão bem complexa, assim, também desse movimento do ir para o pai, porque o intestino tem muito a ver com o pai, essa absorção, essa questão da produção das próprias fezes tem muito a ver com a relação com o pai. O intestino, fazer cocô, sabe? Foi constelado, mas tinha muito uma questão de fé da minha parte também, que evidenciou ali na constelação. Era minha filha pedindo, mamãe, confia. Né? E o papai dizendo, eu tomo você como porque meu intestino fruto. também tem a ver com essa coisa da entrega, né? Com soltar, com expelir, Total, liberar. total. Ou E aí, quando eu liberei, reter. quando eu soltei e o pai embalou e o pai cuidou, trazendo segurança, trazendo, né, confiança também nesse sentido de praticidade, as coisas fluíram, né? Só que eu só pude enxergar isso diante de uma dinâmica de constelação. Às vezes a gente está tão querendo achar a solução que a gente fica cego mesmo para o essencial, para o simples, né? E a gente levava em médico, e levava, e dava remédio, dava fruta, passava no nutricionista, tudo, e nada resolvia. Então, assim, foi algo mesmo do essencial, do simples. Então, sim, é possível constelar crianças, mas é aconselhável que você próprio constele a partir dos seus 18 anos, ou quando realmente você se vê adulto e responsável diante daquela situação a qual é acometido, né? A qual você está sofrendo. E eu sempre falo que é importante constelar quando você está decidido ou decidida que não quer mais passar por aquilo. Você chegou no seu limite, eu não aguento mais. Então, eu soltar. Eu não dou mais conta. Não controlo mais. Isso aqui me dói demais. E aí eu vou para uma constelação. E, de fato, a constelação, ela contribui para o que eu chamo de linha de convergência, né? Para esse ultrapassar de algo que dói demais. Uma frase que eu gosto de falar muito, que eu repito assim, não é uma frase gostosa, mas é uma frase importante. Eu só mudo quando a dor
de permanecer no mesmo lugar é maior do que a dor da mudança. Essa é uma frase chave para quem quer constelar. Né? A dor de permanecer no mesmo lugar está insuportável e está maior do que a dor de qualquer mudança, vai constelar. Se você ainda está gostando de ficar ali, ainda está confortávelzinho viver nessa dor, não vai constelar, porque não vai trazer assim, grandes resultados. Ok? Certo. Acho que eu respondi, né, a pergunta. Sim, respondeu sim. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui. Qual é o olhar da constelação sobre a questão da síndrome do ninho vazio? Não sei, mas pelo que a gente conversou até agora, me parece que tem um pouco a ver com essa coisa de entrega também, né? Não sei. Tem muito a ver com essa questão de entrega, mas tem muito a ver com cuidar da própria vida. Tem uma frase que diz assim, né, um contexto, que o filho ele vai estar bem quando o pai e a mãe estão bem. Não só entre eles, como relação, mas como pessoas, né? O filho ele é o reflexo dos seus pais, muito reflexo da mãe quando criança. Que a mãe que normalmente está mais ali, né, nessa simbiose com a criança. Se eu cuido de mim, se eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo, né? Se eu sigo com a minha vida, eu estou bem, o meu filho inevitavelmente estará bem também. É um reflexo, é uma fluidez aí. Quando eu falo da síndrome do ninho vazio, é quando os filhos crescem e eles vão embora, eles saem de casa. Como ficam esses pais? Como fica o relacionamento desses pais? Por muito tempo, esses pais estavam com seus olhares voltados para essa criança, para esse filho. A partir do momento que o filho se torna independente, que esses pais se tornam dispensáveis para a vida desses filhos, né? Que eu falo que o nosso eterno aprender é se tornar uma mãe dispensável, uma mãe desnecessária, né? E o pai também, à medida que o filho produz o próprio sustento. A mãe desnecessária, ela começa antes do processo do pai. Embora a mãe seja muito necessária no início e o pai parece que nem tanto, o caminho se inverte depois, porque essa mãe vai entregando esse filho ao pai, a mãe vai se tornando desnecessária e volta a cuidar da própria vida. A gente normalmente tem a licença maternidade, que deveria ser aí de uns 2 anos aproximadamente, mas infelizmente a gente tem uma licença só de 4 ou 6 meses no nosso país. Só que o papel desse pai, ele vai se tornando mais essencial ao longo da adolescência, ao longo do início ali da juventude, e a partir do momento que esse filho produz o próprio sustento. O que é produzir o próprio sustento? Né? Ganhar o próprio dinheiro, ter o próprio trabalho, se tornar independente. Esse pai também se torna desnecessário, né? Digamos assim, na vida prática desse filho. E aí começa a vir a síndrome do ninho vazio. O que é? Eu tenho que olhar para minha esposa, essa esposa tem que olhar para o marido. Quem nós éramos mesmo? Por que a gente se aproximou? A gente ainda tem um propósito para estarmos juntos? Quando esses pais não são casados, quando eles já se divorciaram ou nunca se casaram, enfim, também pode vir a sentir essa síndrome do ninho vazio, muito tendenciosamente mais forte aonde esse filho morava, né? Se morava com o pai ou se morava com a mãe. Mas é essencial que a gente trabalhe a individualidade, aonde termina, né, essa conexão intrínseca com o meu filho no sentido de necessidade, de produtividade, de cuidado excessivo, de proteção, de etc. E aonde começa, né, ou recomeça a minha própria vida, as minhas próprias escolhas. A gente vê aí muitas mães que param de trabalhar, que ficam em função total dessas crianças, né? Até quando? Até que idade? É comum se essa mãe parou totalmente a própria vida. Quando esses filhos vão embora, essa mãe pode vir a adoecer e até mesmo a falecer, porque ela não vê uma outra função. A gente só está vivo enquanto estamos a serviço da vida.
A partir do momento que não estamos nos vendo a serviço, que não vemos nenhuma possibilidade, não queremos mais estar a serviço, porque muitas vezes é um querer inconsciente também, uma doença ou a morte pode vir, né, nos levar para esse descanso, né, para essa finalização Então, de ciclo. Mas aí, nesse caso, você sugere a mãe fazer uma constelação, porque provavelmente pode ser que, tipo, a mãe esteja presa ao filho. Seria mais ou menos isso? Antes de fazer uma constelação, eu recomendo que essa mãe procure uma terapia. Porque ela só vai conseguir saber o que constelar de fato, conversando entendi. e abordando o que ela sente, como ela se sente. Porque a síndrome do ninho vazio, ela não é uma questão. Ela é uma teoria que acomete diversas questões, né? Ela uma parte, um bloquinho, digamos, que engloba algumas questões. Então, é importante ir primeiro para um processo terapêutico, conversar sobre isso, porque a síndrome do ninho vazio, ela pode se despertar por diversas situações de carência, não necessariamente porque eu parei a minha vida, tá? Isso também não é regra, né? Por isso que eu falo, é sempre na individualidade, a gente vai ter que conhecer a história, né, individual de cada família para poder direcionar certinho. Não necessariamente porque eu parei a minha vida, mas por alguma angústia, alguma carência, algo que está doendo ali. Né? Então, primeiro ir para terapia e depois sim buscar o que constelar, se for o caso, né? Se for a necessidade de uma constelação de fato. Entendi. Vamos para a terceira pergunta. Uma pessoa que nunca fez terapia poderia iniciar com a constelação familiar ou é algo recomendado apenas para depois de um certo tempo de terapia? Isso é um ponto bem interessante de responder, inclusive. Eu sempre recomendo fazer terapia antes, depois de ir para a constelação, ou fazer isso concomitantemente, né? Pode acontecer de eu ir para uma constelação, aquilo me abriu um leque e eu sinto a necessidade de ir para a terapia depois. Ok? Mas não é algo obrigatório. Mesmo que eu fale, eu recomendo dessa forma, não é o obrigatório, ok? Pode não fazer sentido para determinadas pessoas. Assim, eu já atendi pessoas que nunca fizeram terapia, constelaram, e aquilo foi o suficiente para aquele momento, dentro da questão que a pessoa precisava elucidar. Como que funciona isso? Eu tenho uma questão que eu tenho muita clareza e eu já decidi que eu não quero mais aquilo, de novo, né? Voltando na explicação ali de trás. Então, eu atendi alguns casos onde havia agressão dentro de casa, abuso, machismo excessivo. Essa mulher passava por Que se situações, subordina né, a isso. de muitos conflitos, só que ela já tinha decidido que ela não queria mais. Ela já tinha feito, inclusive, movimentos de comprar um outro imóvel, já havia se mudado, já havia se distanciado desse relacionamento, mas algo ainda puxava, algo fazia com que esse rapaz não a desse paz. E aí ela veio para a constelação com muito desespero no coração, muito emocionada, enfim. E a constelação, ela funcionou como um despertar, como ela poderia fazer esse movimento de uma forma mais assertiva. Então, trouxe ali recursos para que essa pessoa solidificasse a sua decisão. Acho que essa é a forma mais simples de explicar, porque a decisão em si ela já havia tomado, só que ela não conseguia dar sustentação para essa decisão, ela não conseguia solidificar mesmo essa decisão. Então, a constelação veio como esse sustento, essa autoapropriação. Entendi. Okay? E foi uma pessoa que não foi para terapia, que nunca havia feito e acredito que depois também não recorreu à terapia. E a constelação foi o suficiente. Ok? Entendi. A constelação ela sempre vai falar de assim, um ponto específico. Eu constelo uma questão, né? Não tem como assim, o que eu vou constelar? Tenho 10 temas, vou colocar aqui na lista. Não. Você vai sempre fazer aquela pergunta: o que mais te dói? Sempre vai ter algo que é insustentável naquele momento. Não aguento mais, né? Quando eu solto as armas mesmo, quando eu me livro das armaduras. E aí sim eu estou pronto para constelar aquela questão. Então é uma questão por vez.
ok? Show. Entendi. Sim. Acho que isso vai deixando claro, né? Um pouco do... Sim, em quais momentos procurar uma constelação, né? Assim, das diversas formas que uma constelação familiar pode ajudar uma pessoa, né? Bem, a próxima pergunta, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente já estava falando. Fazemos constelação uma única vez? Quantas sessões é preciso? São necessárias, né? O ideal. Vamos lá. Bom, eu mencionei, né, que a gente trabalha sempre uma questão por vez. Eu não recomendo fazer constelações num período menor que 3 meses. O período mínimo que eu considero são 3 meses de uma constelação para outra, de uma questão para outra. E isso vai depender muito de pessoa para pessoa, da elasticidade cerebral de cada um, da facilidade, né, de assimilações que essa pessoa tem e do hábito que ela já tem com a terapia, com o processo de autoconhecimento. E eu vou dizer assim, que o normal, uma constelação, uma vez por ano, ou a cada 2 anos, com questões que realmente doem. Não vou ficar constelando se eu quero azul ou rosa de alguma cor, né, de alguma coisa específica, enfim. Não, de coisas que realmente doem, que realmente machucam. E sim, com um espaço respeitoso entre um trabalho e outro, ok? Eu nunca constelo a mesma questão, porque a mesma questão, talvez, a menos que ela tenha tido alguns desdobramentos, tá? A menos que eu já tenha enxergado coisas, que isso já tenha se transformado, mas nunca vai ser exatamente a mesma questão, vai ser algo diferente dentro daquilo. E se eu faço uma vez só ou mais vezes? Aí repete a pergunta para mim, Flávia, só para eu voltar no foco. Se a gente tem que fazer uma única vez e quantas sessões são necessárias? Quantas sessões, isso. Como eu trabalho hoje, tá? Eu também já trabalhei de formas diferentes. Hoje eu faço um atendimento, ou presencial ou online, de 30 a 50 minutos para entender a questão da pessoa. Eu falo que é uma sessão de anamnese, ok? E na segunda a gente constela. Dependendo do caso, eu faço uma terceira sessão, que é o pós-constelação, aproximadamente 15 dias depois, para sentir como o paciente está, como aquele cliente elucidou aquela questão, né? Mas o mais comum são 2, uma de anamnese e outra já a constelação. A terceira é se o constelado sentiu a necessidade de trazer algo do que ele viu, perguntar algo, dúvidas, enfim, eu faço essa terceira, que é como se fosse um retorno, uma consulta de retorno, né? Para trazer à tona essas dúvidas, ok? Se o constelado, né, sentir a necessidade de um processo terapêutico, aí é outro trabalho, né? Entro como psicóloga e não mais como consteladora. E a gente vai trabalhar ali, né, N questões que podem ter surgido, né, de uma vivência, de uma constelação. Mas no habitual, né, para quem não é psicólogo, para quem é apenas constelador, normalmente se faz uma única sessão, ok? Tem ali uma conversa ou no WhatsApp, uma coisa mais rápida, ou às vezes até minutos antes da vivência. No passado eu fazia muito isso, quando eu estava muito focada só na constelação e não estava trazendo a questão da psicologia no profissional, eu estava desenvolvendo muito a constelação, porque eu tinha acabado de me formar, enfim. Eu marcava a vivência, as pessoas me procuravam querendo constelar, e eu falava, chega uma hora antes, ou uns 40 minutos antes da vivência, só para a gente conversar ali um pouquinho, eu saber o que você precisa trabalhar, e a gente traz para o campo, né, para essa consciência. E aí é isso, né, uma única sessão, um único trabalho ali, mas eu também abria sempre essa questão, se a pessoa precisasse me procurar depois, né, fazer uma sessão, ou na semana seguinte, ou 15 dias depois. Mas, no geral, é uma única sessão, ok? Mesmo que seja de outras formas, né, a constelação, tanto em grupo quanto individual. Grupo, Natália? Tanto em grupo quanto individual, isso. É isso que eu ia responder agora. A pessoa constelada, né? Eu acho que essa pergunta aqui, eu imagino que seja no contexto de grupo, tá? Precisa entrar no campo ou em cena
Ou pode ser representada por outra pessoa? Até cheguei a ver essa pergunta e fiquei, né? Nossa, nunca me perguntaram isso, muito legal. Vamos lá. Quando é uma constelação em grupo, né? É obrigatório que o constelado seja representado por alguém desse grupo. Não necessariamente ele vai entrar no campo na representação, mas ele vai escolher alguém para lhe representar. E ele vai ficar sentado assistindo, né, as próprias questões da sua vida ali sendo mostradas, sendo reveladas, mas a questão de entrar no campo ou não vai partir do próprio sentir. Por quê? É inevitável ver alguma coisa e não se emocionar, né? Então, muito possivelmente, esse constelado vai entrar no campo, vai entrar nesse sentir. Lembra lá na parte 1, quando eu falei? Substitua a palavra campo por sentir. Se aquilo te toca, é porque aquilo de alguma forma lhe faz sentido. Né? Se faz sentido, faz sentir. Ok? Entendi. Então, entrar no campo ou não. Agora, já na individual, o próprio constelado vai representar todos os personagens. Ele vai migrar, ele vai se colocar no lugar do outro diversas vezes. Isso é muito rico, isso é muito lindo de se ver. É muito parecido com psicodrama, no caso. Muito parecido nos colocar no lugar do outro, né? Enfim, sim. E eu acho que uma última pergunta, dá para fazer mais uma, online? Flavinha. Tem? Tem mais uma, mas pode deixar a Natália responder essa daí, se pode fazer online. Tá. Dá para fazer online ou à distância? Sim. A constelação, ela já foi desenvolvida, né, para tanto no online quanto, né, à distância, enfim, no individual e até mesmo no grupo, né? No grupo existe a possibilidade de abrir várias telas no Zoom, né? Já fiz constelação, inclusive, já fui constelada, fui como cliente de um constelador. Constelei uma questão minha no Zoom, no meio da pandemia, né? Acho que meio do ano passado, mais ou menos. No Zoom, e tinham lá várias telinhas, cada um representava uma coisa, diferente da presencial, onde os representantes vão fazer movimentos corporais, né? Muitas vezes senta, baixa, levanta, deita, enfim, a expressão facial e tal. No Zoom é muito a questão da fala, de falar o que está sentindo, falar o que está dando vontade. Está dando vontade de abraçar tal pessoa, está dando vontade de sentar diante de tal pessoa, está dando vontade de me deitar, estou com sono. Então, tudo precisa ser verbalizado. É um pouco diferente a estrutura, né? Na verdade, a capacidade, a forma de expressar, né? É diferente a forma de expressar, mas a estrutura é a mesma, né? A dinâmica ali é a mesma. E sim, é possível online, tanto em grupo quanto individual. Aproveitando essa pergunta, Natália, quer mostrar os bonequinhos? Porque o que eu quero? Eu quero só fazer uma ressalva, porque assim, a Natália está o tempo inteiro explicando para a gente o que é a constelação, sobre tudo, né? Como que ela funciona. Só que é bom a gente ressaltar, né, Natália, que não é a mesma coisa do que vivenciar, né? Ouvir não vai fazer a pessoa compreender o que é uma vivência de constelação, né? Eu já fui constelada algumas vezes, já participei de constelações, então, assim, você falar é uma ideia que a pessoa tem, né? Por isso que eu vou aproveitar a oportunidade, convidar todos que têm alguma questão a ser constelada, algo para ser olhado, né? Que procure a Natália, procure uma consteladora que você já ouviu falar, fiquem à vontade, mas é muito importante você vivenciar para você conseguir entender o que é a constelação em si, né, Natália? Exatamente. Inclusive, eu vou até mencionar aqui para os ouvintes, para quem está nos assistindo, as meninas queriam me fazer essa pergunta. O que é a constelação familiar? Ou como funciona uma constelação familiar? E aí eu fiquei brava, porque eles vão fazer explicar o inexplicável. Porque é muito isso, assim, como falar, né, tão teoricamente de algo que é tão prático, tão do sentir, da vivência, né? Então, é como falar do rio. Como tá a água do rio? Tá gelada. Tá gelada para quem? Qual é a temperatura? Às vezes, 20 graus para mim é ok, para o outro é muito gelado.
né? Então, o que é entrar no rio? Qual a sensação de entrar no rio? Para cada um vai ter um entendimento diferente. Então, a constelação é exatamente da mesma forma. Enquanto você não mergulha, você não sabe exatamente qual é a sensação, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, vamos lá. Você me falou do individual, né? Eu vou aproveitar aqui, ó. A gente tem esses bonequinhos de resina. Eu utilizo bastante esses bonequinhos para fazer as constelações individuais, mas eu vou trazer aqui outros recursos, gente. Quando a gente fala dos bonequinhos, na verdade, nada mais, nada menos, a gente está falando de objetos representacionais. Então, para realizar uma constelação aqui no individual, eu posso usar qualquer objeto. Os bonequinhos, posso utilizar a Playmobil, posso utilizar bonequinhos de feltro. Já fiz constelação online utilizando moedas, porque era o que a cliente tinha de recurso no momento. Já fiz constelação utilizando bolinhas de papel amassado. Eu pedia para o cliente cortar o papel, colocar a letra do nome, né, a primeira letra do nome das pessoas que ele queria trazer do seu campo familiar, do seu sistema familiar, pedia para ele amassar todas as bolinhas. E aí ele ia pegando numa bolinha, falava que sentia, pegava na outra bolinha, falava que sentia. E depois que ele organizou essas bolinhas em cima da mesa, eu pedi para ele abrir todas elas, porque ele não se lembrava mais quais eram os nomes, né? A ordem dos nomes que estavam ali. E foi impressionante ver a reorganização, né? A ordem que se estabeleceu naquele sistema familiar a partir de uma dinâmica feita com bolinhas de papéis amassados. Então, utilize os recursos que vocês têm. Eu falo até para quem está se formando constelador. Não se aprisione a materiais caros, não se aprisione a ter que comprar algo para fazer uma constelação. Utilizo muito isso aqui, ó. Feltro. Esses coloridinhos, tá vendo? Eu uso muito, uso folha sulfite, ó, uso isso daqui, ó, folha sulfite dobrada ao meio, ó, quantas folhinhas. E aqui tem, ó, clareza, prosperidade, que mais? Apego. Eu vou escrevendo, coloco tudo de cabeça para baixo. Quando é uma consulta presencial, peço para o cliente ir pisando nos papéis. Tá tudo de cabeça para baixo, ele não faz ideia do que está escrito ali. Quando ele pisa no papel, vem a sensação do apego muito forte. E ele fala, tô me sentindo assim, assim, assim. Aí eu falo, agora desvira o papel, veja se faz sentido. E é batata, gente. O nosso inconsciente é poderosíssimo, poderosíssimo. Funciona também no online. Às vezes eu peço para o cliente pegar as folhas sulfites que tem em casa ou de um caderno, coloca, espalha no chão, peço para virar a câmera para os pés, eu fico só vendo os pés do cliente e vou pedindo para ele se movimentar e para ele me dizer como ele se sente. Então, basicamente, a constelação, ela parte de uma movimentação ali de objetos representacionais. No grupo, esses objetos representacionais são as pessoas. Então, são outras pessoas que também trazem ali um sentir, né? Que é a resposta desse campo. E eu também gosto muito de utilizar as cartas, os baralhos. Eu tenho muitas cartinhas aqui, essas muitas pessoas conhecem, vendem na Amazon. E algumas dessas cartinhas aqui também, esse é um baralho alemão, onde tem figuras e algumas palavras, então elas vão se unindo, todas viradas para baixo. Quando a gente termina, a gente revela tudo e vem muitos insights. É muito incrível, assim, a força que isso tem. E aí eu tenho alguns outros baralhos que eu gosto muito, esses são Saberes Sistêmicos para Mães, e eu tenho Saberes Sistêmicos na Vida Amorosa também. Então, as cartinhas também funcionam como esses objetos representacionais. Tudo vai depender do que faz sentido para aquele cliente, do que o constelador sente do campo naquele momento, qual recurso, qual objeto representacional vai representar melhor a vida desse constelado, a história desse constelado, ok? Ok, vamos para a última pergunta então, Natália. Eu acho que você já respondeu uma parecida com essa, mas eu vou fazer porque às vezes a pessoa quer saber mais, né? Todos da família devem fazer como é com as crianças. Como você já disse, criança não é ideal fazer. Eu vou dizer até que assim, essa é uma pergunta diferente, dá para entender ela de uma forma diferente, e já recebi essa pergunta algumas vezes. Eu vou fazer uma constelação familiar.
A minha família toda tem que vir, meu pai vai ter que ver o que eu estou constelando, minha mãe vai ter que estar aqui. Não, isso não vai dar certo, é melhor eu não ir. Muita gente não vai, porque entende que é uma terapia do grupo familiar onde todos têm que vir presencialmente na consulta, ou estar na câmera, né? Enfim. Não, gente, você vai trazer a sua questão, o que te incomoda. Até mesmo quando eu constelo uma questão do meu filho, da minha criança, né? Ali de um bebê ou de uma criança pequena, enfim, eu vou estar constelando o meu desconforto diante do que aquela criança está vivendo. Partindo do princípio do que me toca, do que me faz sentir diante daquele problema, ok? E não a criança em si, porque pode ser que a criança esteja bem com a questão. Ai, meu filho é muito bagunceiro, não dou conta, eu preciso constelar isso, porque eu dou chinelada, eu boto de castigo, eu já fiz tudo e não resolve. Então, a gente vai constelar o seu sentir diante desse comportamento. Pode ser que seu filho esteja 100% saudável, você está vendo um problema no comportamento dele, que pode ser que para ele, né, esteja tudo bem. Então, a gente sempre vai partir do princípio do meu desconforto. Pode ser, sim, que tenha uma desordem aí no fluxo do amor, na conexão com essa criança e nos comportamentos dessa criança de uma forma exacerbada, exagerada, um desequilíbrio, mas eu sempre vou partir do meu próprio desconforto. Então, gente, respondendo, não, a sua família inteira não tem que vir para a sessão, ok? Você vem com o seu desconforto, com a parte que te toca, ok? E as outras pessoas entrarão em objetos representacionais, no sentir. Como você se sente se você pudesse agora ser o seu pai, olhando para sua mãe? E você incorpora o seu pai, porque você conhece o seu pai, você sente o seu pai, você é parte do seu pai. E você vai saber o que o seu pai diria para sua mãe em determinada situação. Entendi. Acho que é isso, né? Isso, gente. Natália, muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer todo o aprendizado que você passou, tanto para nós, como para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito grata por tudo. E só tenho a agradecer, viu, Flavinha? Muito obrigada, Natália. Por essa conexão, né? Assim, acho que o objetivo do Conexão de Amigas é esse, traçar conexões, fazer conexões, ampliar, trocar, né? Tudo isso faz parte do que a gente entende como propósito, do que a Juliana e eu acreditamos, né? Do que a gente tem como valores de comunhão, de troca, de dar e receber, enfim. Então, assim, para quem quiser ter contato com a Natália, saber mais do trabalho dela, agendar, enfim, a gente vai deixar contato, Instagram, telefone da clínica dela aqui na descrição desse vídeo. Então, vocês podem ter acesso ao trabalho dela, enfim, a todo o conteúdo dela. Tá, Natália? Muito obrigada mais uma vez. Precisando da gente também, estamos por aqui. Gratidão, meninas. Foi uma delícia. E a sensação que eu tenho é que formei amigas. Estreitei o laço, né, com mais pessoas, aonde eu também posso explorar o meu autoconhecimento e ajudá-las a explorar o autoconhecimento de vocês. Que conectadas possamos levar essa conexão para mais pessoas. Fiquei muito feliz com o convite, gratidão mesmo. Tô até triste que eu não sou, assim, né, tá dando um apego em soltar. Ai, tá tão gostoso. Entrega ao pai, Juliana. Entrega ao pai, tem que soltar. Então obrigada, tá bom, meninas. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.